Fala concurseiro, concurseira, aqui é o professor Rodrigo Bressan de Física e na aula de hoje nós vamos iniciar o conteúdo de óptica. Então acompanha comigo no painel. Gente, chegamos no conteúdo da óptica, que é um dos conteúdos que eu acho mais divertidos, porque aqui tem muita aplicação, muita coisinha que dá para vocês verem no dia a dia e muito experimento físico que dá para fazer facilmente. Então é uma coisa que vocês vão conseguir se relacionar e que eu falo assim que é o xodózinho da minha vida. Então assim, gente, o que é óptica? Óptica, a gente vai estudar o comportamento da luz. Então, vocês vão ver assim, o que é luz, professor? Dependendo do ramo da física que a gente estuda, a gente vai conseguir conceituar de uma forma. Mas, por enquanto, né, na óptica, a gente vai falar que a luz é uma onda. E o que é uma onda? Gente, uma onda, ela vai ser uma forma de propagação de energia, que a gente não necessariamente vai precisar de matéria, né, mas a gente vai conseguir levar, né, energia de um ponto a outro através de uma perturbação no espaço-tempo. Que é uma coisa muito, muito massa. Depois desse conteúdo, né, de luz, né, de formas de onda, a gente estudaria na ondulatória. Mas, basicamente, né, para nós, a gente vai estudar a luz. Né, por isso que a gente fala óptica, que seria a luz e os seus fenômenos. Que é o mais basicamente o que está escrito aqui, né, gente? Ó. Então eu coloquei aqui para vocês. Né, a maioria das informações que recebemos do mundo, né, é recebida através da visão. E a visão, ela só funciona porque nós temos a luz. E a luz, ela vai se comportar no que a gente chama de sistemas ópticos. Então, a forma com que eu vejo os objetos, a cor com que eu vejo os objetos, a forma de dispersão da luz, ou a forma com que ela reflete, ou ela refrata. Então, tudo isso vai influenciar na forma com que eu estou vendo. Por isso que eu acho que é um conteúdo tão legal, porque é uma coisa muito prática. E essa interação, né, da luz, juntamente com nossa parte fisiológica, que seria a nossa retina, faz com que a gente consiga ver as coisas. Então só é possível através de um fenômeno óptico, que é o fenômeno da visão. Então isso é uma coisa bem legal. E a gente vê graças à sensibilidade que os nossos olhos apresentam em relação à luz, e essa luz ela provém dos objetos através de vários fenômenos físicos que a gente vai falar hoje. Então o que é a luz, gente? Ó, a luz ela é uma forma de energia que se propaga nos meios materiais e também no vácuo. Então, a característica de ser luz quer dizer que ela é uma onda. E essa onda aqui, para que ela consiga se propagar no vácuo, ela obrigatoriamente tem que ser do tipo eletromagnética. Então, se você pensar pelo nominho que ela fala ali, onda eletromagnética, você já tem que pensar assim, onda eletromagnética. Então quer dizer que ela tem um campo elétrico e um campo magnético. E esse campo elétrico e campo magnético produzem uma oscilação no espaço que acontece ao longo do tempo, que não precisa de um meio material para se mover, por isso que ela acontece no vácuo, e ela leva energia de um ponto a outro, certo? Então é muito legal porque a gente consegue fazer com que a luz tenha vários tipos de aplicação em várias formas possíveis. Dentro disso eu posso falar para vocês do espelho, da miragem, do arco-íris, mais. A gente pode falar da câmera escura, da câmera fotográfica, do olho humano, e assim inúmeras aplicações que existem na física em relação à luz. Tá? E uma coisa muito interessante em relação à luz, que é o primeiro conceito que eu vou passar para vocês, gente, é a luz do Sol. Então, geralmente, quando a gente fala, né, sobre luz, sobre óptica, a nossa primeira fonte de referência em relação a alguma coisa que emita luz é o Sol. E o Sol é a nossa estrela que está mais próxima da Terra e consegue trazer essa energia através do vácuo, igual eu falei para vocês. Por isso que a gente classifica como uma onda eletromagnética. E olha só que dado interessante, gente. A luz do Sol, ela tem que passar entre a distância entre Terra e Sol, e ela demora cerca de 8 minutos e 20 segundos para chegar, percorrendo 150 milhões de quilômetros. Então, se a gente fosse colocar, né, uma média arredondada, a distância média entre a Terra e o Sol vai ser na ordem de 150 milhões de quilômetros. E a luz, com a sua velocidade de propagação, ainda demora 8 minutos e 20 segundos. E isso é uma coisa meio comum, né, das pessoas saberem por conhecimento comum, né, conhecimento popular, que a luz, gente, é a coisa ou a substância, a energia, a forma de propagação mais rápida do universo. E qual que é a velocidade da coisa mais rápida do universo? É essa velocidade aqui, ó. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo.
Então, nada no universo, de acordo com a física moderna, consegue ter uma velocidade superior a essa que seria a velocidade da luz. Então, vocês conseguem perceber que é uma ordem de grandeza enorme, né? Ó, 10 elevado a 8. Então, seria o número 3 com 8 zeros. Ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3 metros por segundo. Então, se a luz, que é a luz que tem a velocidade mais rápida do universo, demora ainda 8 minutos e 20 segundos para chegar na Terra, né? Imagina qual que são a distância, né? Qual que é a ordem de grandeza dessa distância entre a Terra e o Sol. Daí o que acontece, gente? Dentro dessa parte aqui de conceito da ondulatória, a gente tem essa grandeza aqui, ó, anos-luz. Você também já deve ter ouvido falar na sua linguagem popular, o que é um ano-luz? Nossa, isso aqui está anos-luz de distância de nós. Quer dizer, uma distância muito grande. E existe uma forma de calcular isso aqui. Então vem para o quadro que a gente vai calcular ela bem bonitinho para vocês verem o que é essa grandeza ano-luz. Gente, coloquei aqui, ó, então, ó, cálculo do ano-luz. Então, né, lembrando que ano-luz, ó, é uma grandeza de distância, eu consigo calcular através da velocidade. Então, a velocidade da luz a gente chama de celeron. Essa é a velocidade da luz, letra Czinho. Então, o celeron, ele vale 3 vezes 10 na oitava metros por segundo. Certo? E para calcular qual que é a distância que a luz percorre em um ano, eu vou utilizar aquela fórmula básica da cinemática, que é a fórmula da velocidade. Então, eu sei que velocidade é a mesma coisa que distância sobre tempo. Então, qual que é a velocidade da luz, gente? 3 vezes 10 na oitava. Qual que é a distância? A distância é a distância de um ano-luz. E qual que é o tempo? Então, basicamente, eu teria que fazer uma média do tempo de um ano. Então, eu sei que um ano tem 365 dias, cada dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Obviamente, né, essa conta que ela vai dar um valor quilométrico enorme, que vai ser aproximadamente, gente, ó, 9 vezes 10 na 15 metros. Lembrando que aqui a gente utilizou as mesmas unidades, né? Ó. Essa distância, essa unidade de velocidade, ó, está em metros por segundo. Então a minha distância está em metros e o meu tempo está em segundos. Por isso que eu fiz a conversão de ano em segundo, né? 365 dias, 24 horas, 60 minutos, 60 segundos. Então observe, gente, que demora muito. Então, olha só. A distância que a luz faz em um ano-luz, é essa distância aqui, ó, 9 vezes 10 na 15 metros. Então, se a gente for pegar unidades astronômicas, né, distância entre planetas, distâncias entre galáxias, né, a gente tem que utilizar uma relação de ano-luz, que seria a distância que a luz percorre em um ano, para fazer uma relação de espaço, porque é muito, 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 muito longe. Então, eu deixo vocês indagando com isso aqui, e pesquisando coisas, porque o universo é gigantesco e a gente não tem, às vezes, nem noção disso. Voltando para o painel, então. Trouxe para vocês a definição de onda eletromagnética, que seria mais ou menos a representação. Então, gente, lembrando, onda é uma forma de propagação de energia, certo? Através de uma perturbação no espaço. E essa aqui, no caso a luz, né, ela vai ser eletromagnética. Daí, dentro das ondas eletromagnéticas, tem a luz, só que existe uma outra sequência que eu vou passar para vocês depois do que é uma onda eletromagnética. Lembrando, gente, que a classificação da luz, se nós formos pegar ela vai ser eletromagnética, tá? Que já está o nome ali embaixo. Ela vai ser do tipo transversal e ela vai ser tridimensional, ou seja, eletromagnética, porque ela trabalha dentro do espectro eletromagnético e não precisa de meio material para se locomover. Transversal, porque ela vai ter essa característica da onda aqui, ó. E quando ela estiver fazendo uma oscilação, ela vai oscilar perpendicular à sua propagação. Então, observe que a oscilação está vertical. Só que a propagação está horizontal, ela está indo da direita para a esquerda e ela está vibrando de cima para baixo. Isso é uma onda transversal. Então, ela vai ser eletromagnética, transversal e tridimensional, porque ela se espalha a todos os lugares, né, a todos os pontos tridimensionalmente ao mesmo tempo. Tá?
Guarde esse conceitinho. Eletromagnética, transversal e tridimensional. E dentro desse conceito, gente, como a gente está falando de onda, eu sou obrigado a passar alguns conceitinhos básicos, né? Em relação a tanto a geometria dessa onda, quanto a classificação em relação à luz que o Sol consegue emitir. Então, primeiro em relação à forma geométrica dessa onda, que é uma coisa básica, a luz ela é composta de um campo magnético e de um campo elétrico. Então, esse campo magnético e campo elétrico, gente, eles fazem 90 graus entre si. Então, eu falei para vocês que existe uma propagação tridimensional. Então, ela vai ter tanto um eixo X, quanto um eixo Y, quanto um eixo Z. Então, ela se propaga para fora da página. O campo magnético, ele está representado pela letrinha M. E o campo elétrico, ele está representado pela letrinha E. Então, se vocês observarem, se a gente desenhasse o plano cartesiano aqui, ó, ele estaria mais ou menos aqui, ó. Aqui nós temos o eixo Y, aqui nós temos o eixo X. E o eixo Z, que teria o campo magnético, ele está vindo para fora da página. E tanto o campo magnético quanto o campo elétrico, lembrando, faz 90 graus. Se eu pegar uma dessas ondas para a gente, né, só elencar os pontos importantes, observe, gente, que eu vou fazer esse desenho em azul aqui, ó. A onda, ela sempre vai ser composta de uma amplitude que a gente chama de amplitude positiva, ou fase positiva, uma amplitude negativa, e ela vai, se ela for periódica, né, se ela for constante, né, vai iniciar o movimento novamente. Então, observe, começou num ponto zero aqui, subiu até um ponto máximo de onda. Esse ponto máximo de onda a gente chama de crista. Daí ele vai fazer o quê? Ele vai voltar onde ele iniciou o movimento, vai descer para um movimento inferior, a gente chama esse ponto aqui de vale, e depois ele volta para o zero de novo. Então, sempre para que dê uma oscilação completa, ela tem que fazer as alternâncias de amplitude. Então, primeiro ela sobe, depois desce e inicia o movimento de novo. Então, que seria esse trechinho que eu fiz aqui, que vocês conhecem, né, que é uma ondinha. A partir dessa ondinha, ela começa o movimento novamente, então eu vou mudar de cor, e ela vai fazer mais uma oscilação. E dentro disso, gente, a gente tem várias grandezas. Então, nós temos a grandeza período da onda, vou colocar aqui, ó, período, que vocês devem lembrar lá de movimento circular uniforme. Período é a letra tesão, ou seja, que é o tempo de uma volta completa. Nós temos a grandeza ainda frequência. Vou colocar aqui que travou. A frequência, letra F, vai ser quanto de uma volta ou quanto de uma oscilação da onda ela consegue fazer numa unidade de tempo. Nós vamos ter a grandeza comprimento de onda, que está escrito aqui, ó, nem vou escrever, ó. Vou colocar aqui, compr de onda, que é essa distância aqui, ó, que a gente chama de letra lambda. Isso aqui é um lambda, uma letrinha grega, que relaciona o tamanho da onda, certo? E nós temos as amplitudes que estão medidas aqui, ó. Essa aqui é uma amplitude positiva, essa aqui é uma amplitude negativa. E qual que é a mais importante aqui, gente? É o comprimento de onda. Então, o que é um comprimento de onda? É a distância entre pontos de mesma altura. Então, se a gente pegar essa crista, o comprimento de onda ele vai dar até na outra crista. Onde que está a outra crista? Ponto de oscilação máxima. Então, essa distância aqui, ó, gente, ela vai ser chamada comprimento de onda. Então, e ela vai definir se ela vai ser a luz visível ou não. Então, observe que é uma onda transversal, que vibra de cima para baixo, frente e trás, indo numa direção perpendicular. E ela vai ter todas essas características que eu falei, né? Ou ela vai ter um período, ou ela vai ter uma frequência, ela vai ter um comprimento de onda, e o comprimento de onda e a frequência vão definir quem elas são. Beleza? Passando, então, dentro dessa relação, existe, então, a diferenciação, gente, que é o que está escrito aqui, né? Do tipo de radiação que o Sol emite, tá? Que basicamente contempla todo o espectro eletromagnético. Então a gente está falando de óptica, obviamente, nós vamos estudar a luz. Mas o que é a luz? A luz é uma onda eletromagnética. Existem outros tipos de ondas eletromagnéticas? Sim, e esse é o espectro eletromagnético. Então se a gente pegar o espectro eletromagnético indo de ondas maiores até ondas extremamente
pequenas, ou seja, em relação a essa grandeza que eu acabei de falar, que é o comprimento de onda, nós vamos encontrar numa pequena fração ali a luz, que seria basicamente nessa sequência aqui, ó, gente. Essa sequência aqui, ela mede o comprimento de onda e a frequência. Então, observe aqui, ó. Aqui embaixo nós temos o desenho, né? E esse desenho ele consegue relacionar aqui, ó, o comprimento de onda. E esse comprimento de onda aqui, ó, gente, está diminuindo, tá vendo? Tá indo para trás. E a minha frequência que está medida aqui, ó, 10, 10 elevado ao quadrado, 10 elevado à quarta, está aumentando. Então, nessa sequência das ondas baixas, que a gente fala, até as ondas menorzinhas, né, que está indo até o raio gama ali, nós temos comprimentos de onda diminuindo e frequências aumentando. E se vocês observarem aqui no meio, nós temos quem? A nossa querida luz. Então vamos passar e falar um pouco sobre o espectro eletromagnético, só para vocês verem como que funciona. O primeiro tipo de onda do espectro eletromagnético, que vai ser transversal também, igual a luz, são as ondas baixas, que são aquelas ondas de transmissão ou ondas que a gente, às vezes, dá algum tipo de interferência em parte mecânica e parte elétrica. São geralmente ondas de torre de baixa tensão ou ainda harmônicos de tomadas e de corrente elétrica. Tá? Essas ondas baixas, gente, ela vai ter uma frequência entre 10 e 10 elevado ao quadrado kHz. Tá vendo aqui? Ó? Né? Mais ou menos 10 kHz. Quando a gente vai indo para frente, nós vamos ver coisas mais conhecidas. Ó. Depois das ondas baixas, nós temos as ondas de rádio, que é aquela onda de rádio AM, FM, também é uma onda eletromagnética. Na sequência, nós temos as ondas de micro-ondas, que seria aquele do forno micro-ondas que você tem na sua casa. Depois, nós temos o infravermelho, que é aquele geralmente de alarme, de sensores que vocês devem conhecer também. Na sequência, nós temos a luz visível, olha que legal. Nessa faixa de comprimento de onda aqui, ó, de 700 a 400 nanômetros, que a gente chama de nanômetros. E olha só a sequência das cores, gente. Ela é sempre nessa sequência. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Que a gente chama dessa sequência aqui, ó. Que a gente chama do VAAV. V-A-V-A-V. Então, a luz visível é composta por essas cores. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Lembrando que essas cores aqui são chamadas de cores monocromáticas, ou seja, apenas uma cor. E se eu juntar todas elas, vai dar a luz branca. E a luz branca é a luz que a gente recebe do Sol. Dando sequência ali, nós temos o ultravioleta. Olha que relação legal. Antes do vermelho, nós temos o infravermelho. Depois da cor violeta, nós temos o ultravioleta. Após o ultravioleta, nós temos os raios-x, aquele do aparelho raio-x. E para finalizar, o raio gama. E por que eu estou falando de todo esse espectro, gente? Porque a luz, ela corresponde a uma pequena parcela desse espectro que vai ser a parte que vai sensibilizar a nossa retina. Beleza? Por isso que essa parte de introdução é tão importante, para vocês verem como funciona e como que é compreendida essa parte da física. Também de uma forma bem tranquila, né? Então, lembrando, é uma onda eletromagnética, ela é uma onda transversal, tridimensional, que ela faz parte de um conjunto de ondas eletromagnéticas, e a parte da luz visível, que é a luz branca, correspondente pelas cores vermelho, alaranjado, verde, azul, anil, violeta, vai conseguir fazer o quê? Sensibilizar a nossa retina, que seria a parte fisiológica, e fazer todos os processos que a gente vai estudar, principalmente na parte de espelhos. Ok? Tranquilinho essa parte aqui. Daí só para vocês verem a separação, né, gente? Até a luz visível aqui, a gente tem radiações não ionizantes, e a partir do ultravioleta nós temos radiações ionizantes. Tranquilo até essa parte, né? Dá uma respirada aquela... E vamos continuar. Olha só, gente. Cada cor dessas, ou cada classificação que a gente falou dessas ondas aqui, todas têm a mesma velocidade c no vácuo. Então, olha só. A velocidade que a gente chama de celeron é a velocidade da luz no vácuo. E essa velocidade ela vale 3 vezes 10 na oitava metros por segundo. Ou essa velocidade que eu coloquei aqui que está em quilômetros por segundo. Por isso que ela tem 3 zeros a menos. Então, observe aqui, ó. A velocidade tem 300 mil quilômetros por segundo, ou se a gente quiser utilizar o sistema internacional, vai ser 3 vezes 10 na oitava metros por segundo.
E para que essa onda ela consiga chegar, né, na nossa retina e fazer a sensibilização, obrigatoriamente a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter os raios de luz que vão ser representados. Então, a representação do raio de luz, ele vai ser como se fosse um vetorzinho. Então, se vocês devem estar lembrando, né, a grandeza vetorial, nós representamos com um vetor. Então, tem uma força para a direita, tem uma força para cima, uma força para baixo. Então, a gente faz uma seta que representa essa trajetória. Para a luz não vai ser diferente. Por quê? Porque na luz a gente vai ter a representação dos raios de luz, como se fosse um feixe ou um pincel. E esse feixe ou pincel ele vai representar a direção e o sentido de propagação desse raio de luz. E se eu juntar mais de um raio de luz, eu vou ter o que a gente chama de feixe de luz. Então a gente consegue ter vários feixes de luz, né, de vários tipos. Principalmente esses três que eu coloquei aqui, ó. Então, gente, nós temos raios de luz paralelos, que seria esse primeiro caso, ó, paralelos. Nós temos raios de luz convergentes. E nós temos raios de luz divergentes. Coloquei divergente, vou apagar aqui e escrever certinho. Divergentes. Lembrando que quando a gente está falando de raios do tipo paralelos, os raios paralelos, a gente pode colocar um outro nominho aqui na óptica, que a gente chama de impróprio. Opa, eu coloquei errado. Eu coloquei um R em vez de um P. Certo? Então, essa vai ser a nossa representação de nominho ali.